Assembleia Extraordinária, eu fiquei pensando qual era a relação que ele tinha com a pastoral familiar, né, e também com a vida pessoal de cada um de vocês, né, e a minha também. E ele me indicou, né, para falar desse tema, o risco do materialismo e da corrupção política, as palavras que o Santo Padre, Bento XVI, dirigiu no dia 9 de fevereiro ao novo embaixador do Brasil junto à Santa Sé. Como é de praxe, ele tem que fazer um discurso na apresentação das cartas credenciais do novo embaixador, né? E ele fez um discurso bem dirigido para o Brasil. O discurso foi de praxe, mas não quer dizer que, além de toda a formalidade diplomática, não havia ali um autêntico programa de vida para as relações entre Igreja e Estado, né? E é justamente esse tema que vou tratar. O risco do materialismo e da corrupção política afeta, logicamente, a própria vida da Igreja e essa vida de relação com o Estado. E o Santo Padre recordou, nesse seu discurso, mais uma vez, quais são, né, as funções, as missões da Igreja e do Estado, né? E onde essas missões convergem, né? Então, com a clareza que lhe é própria, o Santo Padre dizia: os objetivos, o da Igreja, na sua missão religiosa e espiritual, e o do Estado, apesar de distintos, os objetivos confluem num ponto de convergência. O bem da pessoa humana e o bem comum da nação. A Igreja e o Estado se cumprem com as suas missões específicas, chegam por caminhos distintos ao mesmo objetivo, ou mesmos objetivos: trabalhar pelo bem da pessoa, trabalhar pelo bem comum da nação, do país, né? E para que essas relações entre Igreja e Estado, para que esses trabalhos realmente tenham essa convergência importantíssima, o Santo Padre colocou em relevo 3 atitudes, que, aliás, valem não apenas para relações Igreja e Estado, mas vale para qualquer relações, né? Qualquer relacionamento deve ter essas 3 atitudes. O entendimento respeitoso. Uma busca desse entendimento, compreender o que o outro é, compreender o Estado, compreender a missão do Estado, e o Estado compreender a natureza e a missão da Igreja. Se não há isso, nem nos relacionamentos também não há, falta uma base firme, né, para se construir qualquer coisa sobre ela, né? Então, o entendimento respeitoso. Segundo lugar, né, outra atitude que o Papa destacava naquele discurso para o embaixador brasileiro, né, servir melhor o ser humano. Que é tão próprio do nosso espírito cristão, né? Servir. Eu não vim para ser servido, mas para servir. E, finalmente, a independência mútua para haver concórdia. A independência, cada um no seu caminho, mas buscando o ponto de convergência, os objetivos comuns, aí então há concórdia entre Estado e Igreja, né? E eu quero destacar, dentro do tema que me foi dado, falar aqui, eu quero destacar justamente a segunda atitude, o serviço. Servir a Igreja, como a Igreja quer ser servida por nós, a pastoral familiar, e servir o Estado, como também o Estado espera que a Igreja lhe sirva, que a pastoral familiar está a serviço do Estado, como destacou muito bem ontem João Petrini ao falar
todo o Encontro Mundial das Famílias, né? A ideia central daquele encontro. E por isso que o Papa, aí vem o tema. Por isso que o Papa, dentro dessas três atitudes, mas destacando o espírito de serviço, o Papa colocou que a maior ameaça atual aqui para o país são as ideologias materialistas, vamos usar a expressão, as ideologias materialistas e a tentação da corrupção. Então, para que nós, como é próprio da Igreja Católica, nessa sua missão espiritual religiosa, contribua para o bem da pessoa, para o bem comum da nação, para que haja uma concórdia entre o trabalho da Igreja e o trabalho da Igreja, né, do Estado. É muito importante que a Igreja não levante bandeiras. Nós não somos como algumas ideologias materialistas que ficam propagando pelo mundo bandeiras. A bandeira do aborto, a bandeira ética, entre aspas, porque sobre essa bandeira ética navegam muitas coisas que não são éticas, né? A bandeira da reforma agrária, a bandeira disso, né? A Igreja não levanta bandeiras. A Igreja, fazendo aqui um jogo de palavras, a Igreja é bandeirante. A Igreja, ela se expande com a verdade. Ela difunde a verdade. Ela conquista pela verdade. Como os bandeirantes foram aqui penetrando por todo o Brasil e conquistaram esse imenso território que é um continente, né? Então, a Igreja, em todo o mundo, mas aqui no Brasil especialmente, talvez nós estejamos levantando bandeiras. Estamos perdendo o espírito de bandeirantes, que é de expandir a verdade, que é conquistar, né, novos, né, planos, novos níveis, o nível da cultura, o nível da mídia, o nível da política, com a verdade da Igreja. E o Papa, nesse discurso, né, lembrou mais uma vez qual é a verdade, qual é a mensagem que nós temos que pregar e proclamar. Deus, que a todos cuida com solicitude paternal, quis que os homens formassem uma só família e se tratassem uns aos outros como irmãos. Isso revela-se como da maior importância hoje, que os homens se tornam cada vez mais dependentes uns dos outros e o mundo se unifica cada vez mais. É interessante essa frase do Papa, né? Veja só como é que o Papa está justamente com o espírito bandeirante aqui, com o espírito de expandir a verdade fundamental. Se todos nós formos uma só família, temos que nos ver e nos tratar como irmãos, o Papa não falou, no mundo de hoje, em que os homens estão cada vez mais individualistas, os homens cada vez mais estão independentes entre si, os homens cada vez mais estão em rota de colisão. O Papa não falou isso, embora exista isso. Ele está nos dando uma lição aqui muito bonita de ver como é que qual deve ser o serviço que a Igreja presta ao mundo, né? Não é levantar bandeiras anti-aborto, anti-corrupção, anti-isso, anti-aquilo. O Papa podia falar que era mundo individualista, indiferente, antagônico. Não falou isso. Hoje que os homens se tornam cada vez mais dependentes entre si, que a verdade, a globalização é um dos elementos que leva a essa dependência, e o mundo se unifica mais. Parece o contrário, o mundo está se separando mais, né? Então, isso se revela como de maior importância. Essa mensagem da Igreja hoje em dia é muito importante. Nós somos uma só família. A humanidade é uma só família. Temos que nos tratar como irmão. A natureza social do homem, isso enfatizou ontem com Petrini, né? A natureza social do homem torna claro que o aperfeiçoamento da pessoa humana e o desenvolvimento da própria sociedade estão em mútua dependência. Eu não me aperfeiçoo como pessoa humana,
se eu também não trabalho pelo aperfeiçoamento da sociedade. E o aperfeiçoamento da sociedade facilita esse aperfeiçoamento humano, né? Essa mensagem é primordial no nosso anúncio, na nossa evangelização, no nosso trabalho dentro da pastoral familiar e com a pastoral familiar trabalhando para o bem da sociedade, né? Isso é importantíssimo, nós falarmos qual é a mensagem importante no mundo atual para transmitir para as pessoas e como transmitir. Nós temos um perigo muito grande de ficar analisando, ver, né? Ver, julgar só as coisas negativas e depois dar uma pincelada, né, de ação.